E aí, né, identificado, né, o problema, o choque, né, que é o que vai normalmente levar essa vítima a óbito, né, a morte, a gente pode promover, inclusive, no pré-atendimento, um tratamento. Nós sabemos, né, que com esse estudo médico realizado lá na Austrália, né, o estudo CRASH, ele alterou a mortalidade decorrente do choque. Então, esse estudo consistiu em pegar dois grupos que tiveram os ferimentos e que sangraram. Um grupo recebeu esse medicamento que vocês estão vendo aí, que é o ácido tranexâmico, e o outro grupo não recebeu o medicamento. O que aconteceu com o grupo que não recebeu o medicamento? Teve uma mortalidade maior do que o grupo que recebeu esse medicamento. Então, hoje, né, os principais guidelines, diretrizes de controle de hemorragias, inclusive no TC3, esse medicamento passou a ser de uso obrigatório nessas situações, se você tiver alguém habilitado para fazer isso. Então, esse medicamento, basicamente, ele é um procoagulante que pode promover a estabilização do coágulo junto ao vaso, ajudando a controlar essas hemorragias. Então, se você tem o medicamento, se você tem o choque, tem alguém habilitado, formalmente na literatura médica está indicado o uso desses dispositivos. O ácido tranexâmico, né, comprovadamente diminuiu a mortalidade, então essas vítimas em estado de choque ou que tem potencial para evoluir para esse estado de choque vão precisar de sangue ou bem provavelmente vão precisar de sangue, né? Entrou no hall aí de indicações do uso desse medicamento. Então, apresenta choque, tem uma ou mais amputações importantes, ou seja, é bem provável que vá precisar de transfusão, ou então tem um trauma penetrante, né? No nosso caso aqui do APH tático, no tórax ou no abdômen. Então, essas vítimas aí, elas estão mais suscetíveis, né, a evoluir com sangramento e a necessidade de transfusão, e é bem provável que elas se beneficiem de fazer o medicamento. Então, essas aí são as principais indicações do uso do medicamento. Quanto à dose do medicamento, do ácido tranexâmico, em cima de um trabalho no 75 Regimento Ranger, os guidelines do TC3 acabaram incluindo uma nova maneira de administrar esse medicamento. Então, o estudo CRASH foi feito com o medicamento na dose de 1 grama, quando identificado, né, a indicação ali de uso do medicamento, diluído em 100 ml de soro. A gente normalmente faz em 10 minutos, porque esse medicamento, teoricamente, poderia piorar a hipotensão, causar náuseas e vômitos, e a gente deveria repetir essa dose de 1 grama até no máximo 3 horas depois, como foi feito no estudo, e que comprovadamente mostrou-se diminuição da mortalidade dessas vítimas que tinham indicação de fazer o medicamento. Esse estudo, né, dentro da medicina militar, propôs que essa dose fosse realizada de uma vez só, uma única dose em 2 gramas, porque eles perceberam que essa segunda dose, em alguns casos, estavam sendo esquecidas ou não administradas. Então, eles optaram em fazer os 2 gramas, né, essa segunda dose de uma vez só. Então, a dose dentro do APH tático, e que também foi adotada atualmente pelos principais guidelines aí de controle de hemorragia, é a dose de 2 gramas EV, né, tem que ser dentro da veia, né, ou dentro do osso, e a gente tem que fazer essas 2 gramas até no máximo 3 horas depois do ocorrido, para que a gente tenha sucesso nesse controle de hemorragia. Então, no geral, identificado, a gente faz o medicamento dessa forma para diminuir a mortalidade por sangramento nessas vítimas que têm indicação. Como essa vítima já foi estabelecido que ela está em choque e a gente tem necessidade de tratamento, fazer esse medicamento e fazer reposição de volume, né, reposição de fluidos para essa vítima, a gente vai precisar de um meio de administrar isso daí. O meio de administrar, né,
um dos meios que a gente tem de administrar, e é o meio mais comum, que é o meio que a gente tem mais fácil acesso, é o acesso venoso. Então a gente precisa pegar uma veia, né, e assim poder fazer o tratamento do choque. Então, essas pessoas que têm constatado o choque, elas precisam receber reanimação com fluidos. Ela precisa receber uma reposição, né? Então a gente precisa pegar um acesso para ela. Pessoas ou feridos que não conseguem receber os medicamentos por via oral, né? Alteração do nível de consciência, vômitos, enfim, capacidade de engolir, né? Ela precisa receber fluidos, né? Então ela vai precisar de um acesso venoso para poder receber o tratamento. Nem todas as vítimas vão precisar, como eu falei, se for ferimentos pequenos, sangramentos pequenos controlados, né? Eles podem, inclusive, ficar sem um acesso, né? Nós sabemos que não é tão simples pegar um acesso venoso numa vítima num ambiente pré-hospitalar, né? Então, às vezes você vai perder tempo, às vezes você vai desviar os seus cuidados táticos, né? Sair dos princípios das boas práticas com as boas táticas. Então, nem sempre a gente vai precisar pegar acesso venoso em todas as vítimas, mas preferencialmente naquelas vítimas que tenham realmente indicação. O catéter escolhido é o catéter de 18 gauges, né? O diâmetro dele é o mais recomendado, que acaba sendo um pouco mais fácil, né, para você poder fazer o acesso, e você consegue fazer uma boa reposição com esse diâmetro de catéter. Então, foi o catéter recomendado aí na atividade aí de atendimento pré-hospitalar. Os pontos importantes, né, na verdade, no APH tático são pequenas diferenças do APH convencional. Então, a gente recomenda que realmente esse acesso seja muito bem fixado, né, e não deixado somente direto, né, no sistema do equipo. O equipo é aquela mangueirinha que leva, né, o soro até o acesso, porque por atividades operacionais, táticas, pode ser que você tenha que parar essa infusão rapidamente, e se você não deixar bem fixado ou com uma maneira de você retirar esse equipo do sistema, né, você pode perder todo o acesso venoso, né, dessa vítima aí, e aí você perder mais tempo em ter que depois novamente pegar esse acesso de novo e fazer o tratamento. Ou então, né, durante a remoção, você pode causar a desinserção desse catéter, tendo em vista que muitas vezes a gente vai ter que carregar essa vítima em mantas de esticação, o nosso pessoal às vezes vai ser limitado, então a nossa área de atuação é uma área mais restrita, área de mata, área de cerrado, então pode ser que você perca esse acesso venoso mais facilmente do que no ambiente civil. Se os senhores olharem ali, né, então normalmente para a gente conectar o equipo, né, que é a mangueirinha que está no soro, ao sistema, existe um extensor, né? Existem várias formas de extensor, né, depende do fabricante, mas idealmente é que você tenha esse extensor para que você, se precisar retirar esse equipo, uma situação tática rapidamente, você consiga retirar com facilidade e você mantenha o acesso venoso lá e não perca esse acesso venoso e possa reutilizar ele depois novamente, caso for necessário. Ali uma outra maneira de fixar, né? Então, uma fixação mais robusta ali, para que evite a gente perder esse acesso venoso aí nesse ambiente de atendimento pré-hospitalar. Pontos importantes, né? Isso aí são princípios, a gente não tem como colocar um acesso num ponto mais distante, então se eu tenho uma fratura com preenchimento ou com torniquete aqui nessa região aqui do braço, não tem como eu pegar o acesso na região mais distal. Isso é óbvio, mas a gente acaba lembrando, né? Preferencialmente a gente tem que fazer a limpeza ali do local, né? Temos que lavar o acesso depois que a gente pegar a veia tem que irrigar, tem que lavar, porque pode formar pequenos coágulos ali, obstruir. Então é importante fazer a lavagem ali do local. Paciente em choque, estou em campo, estou em baixa luminosidade, dificuldade técnica, lembra, a periferia desapareceu, o sangue não tem veia, não consigo pegar veia e eu preciso fazer essa reposição e não vai me atrasar a minha situação tática. Eu tenho uma alternativa? Sim, nós temos uma alternativa, né?
alternativa atual muito aceita, né, e que veio com bastante força na literatura médica, e eu garanto aos senhores que talvez seja até mais fácil de realizar do que pegar um acesso venoso numa pessoa que esteja em choque, é o acesso intraósseo, né? Então, existem alguns pontos anatômicos no nosso corpo que a gente pode introduzir uma agulha dentro do osso. E essa agulha dentro do osso, ela possibilita que você faça essa reposição de fluidos e também medicamentos. Então, eu consigo, no acesso intraósseo, fazer praticamente todos os tipos de medicamentos, então antibióticos, o ácido anexâmico, consigo fazer soro, sangue, eu consigo utilizar esse acesso para praticamente todos os medicamentos, com exceção dos medicamentos quimioterápicos, que nós não vamos usar no ambiente tático com toda certeza. Então a gente tem um acesso para todas as vias de medicamento, para todos os medicamentos ali, uma via bastante segura, e também podemos fazer reposição com soro ou inclusive com sangue dentro do osso, né? Os dois principais locais que a gente mais utiliza, como os senhores podem ver na figura, é o osso da perna, né, que nós chamamos de tíbia, e o osso do braço, que é o húmero, né? Então, há dois pontos anatômicos que a gente utiliza para fazer esse acesso no osso e promover essa reposição fluídica ou de medicamentos. No húmero, a gente consegue repor de 4 a 5 litros por hora, né? Então, esse osso do braço aqui, e na tíbia a gente consegue até de 3 a 4 litros por hora. Então, a gente consegue fazer uma boa quantidade de volume, né, para essa vítima aí que está necessitando dessa reposição, né, tendo em vista que teve uma perca de sangue importante. Existem vários tipos de dispositivos para você ter um acesso ósseo. Aqui no Brasil, nós temos a letra C e a letra D, que é vocês estão vendo aí, que é o BIG, né, Bone Jet Gun, e temos o ISIO, né, que é um dispositivo parecido com a furadeira mesmo, né, que você consegue jogar essa agulha dentro do osso. Então, esses são os dois dispositivos que nós temos no Brasil. E o americano utiliza o dispositivo B, o Fast One. Esse dispositivo B, diferente dos outros dois que são utilizados no húmero ou na tíbia, né, esse dispositivo B ele é utilizado na região external. E aí o americano optou pela região external, porque lá eles têm muitos ferimentos, né, com amputações em membros inferiores e membros superiores também, e aí dificultaria você utilizar o acesso intraósseo nos membros. Então eles optaram por esse equipamento. Aqui no Brasil, infelizmente, né, a gente não tem esse equipamento, então a gente fica restrito aos outros dois equipamentos que eu falei aos senhores aí, que tem que ser utilizado nos membros. E aí a gente vai apresentar o equipamento que é utilizado no externo, né, que é o Fast One, nesse vídeo aos senhores aí. Então, uma vez estabelecido a necessidade de tratamento dessa vítima e de fazer medicamentos, a gente não conseguiu pegar acesso venoso, por dificuldades técnicas e das pessoas, né, que a gente está atendendo, a gente vai preparar o equipamento. Esse equipamento ele vem já com a possibilidade de você inserir uma extensão ali para fazer a reposição, né? Então você vai delimitar ali essa parte mais, nós chamamos do manúbrio externo, a parte mais retificada. Então ali no manúbrio você delimita o local onde você vai aplicar o equipamento. Ele vem com esse selo aí que delimita, facilita onde você vai fazer o procedimento. Você vai se posicionar daquela forma como o operador está e vai em direção ao tórax com o equipamento. Lá no equipamento, com o equipamento próximo ao local onde você delimitou, ele vai fazer uma inserção, né, de um catéter dentro desse osso, né, do manúbrio aí. Ali será necessário a gente fazer uma aspiração ou uma limpeza do sistema, né? A gente pode ficar partes da medula óssea ali, então a gente libera o sistema ali. Normalmente o fabricante indica até que você utilize xilocaína para evitar dor, porque ao começar a infundir, normalmente os pacientes as vítimas reclamam de bastante dor. Então pode ser utilizado xilocaína e após feito isso, você está com acesso e tem a possibilidade de fazer
a reposição ou fazer os medicamentos nessa vítima. O próximo vídeo é um dispositivo que acabou sendo, ele existe ainda, mas acabou sendo abandonado, porque atualmente esse fabricante utiliza aquela espécie de furadeira, né, que facilitou a vida, mas a vida do operacional que vai aplicar esse equipamento. Entretanto, ela serve para mostrar a localização anatômica, né, de onde você realizaria essa punção, né, intraóssea, esse acesso intraósseo, no húmero, né, que é o osso do braço. Então você prepara todo o sistema, deixa tudo preparado. Logo em seguida você vai delimitar o ponto anatômico, que basicamente é mais lateralizado à cabeça do húmero. Próximo, logo depois ali da tuberosidade menor. E aí você, apalpando essa região, você vai fazer a perfuração da pele e, consequentemente, do osso. Se os senhores repararem, ele tem uma pequena marcação na agulha que tenta delimitar ali o tanto que essa agulha vai entrar dentro do osso. Uma vez perfurado o osso, a gente retira, né, o guia lá dentro, o mandril, né? E aí conecta e você tem que fazer o mesmo procedimento, ou aspirar e depois lavar o sistema ali, né? Vamos colocar assim, indicando inclusive pelo fabricante a possibilidade de fazer com xilocaína, que é um anestésico, né? Para que evite a dor. Na prática, né, na nossa vivência clínica, a gente percebe que a punção em si, a vítima nem reclama muito, mas quando você infunde, realmente ele reclama bastante no começo da infusão e depois acaba parando a dor. Maneira de fixar, para não perder. Nós sabemos que nos membros é mais fácil, né, no APH tático, perder esse acesso, então é bom fazer uma boa fixação para que a gente consiga manter esse acesso em boas condições. Atualmente, devido ao nível organizacional, né, das Forças Armadas Americanas, a reposição com cristalóides, soro fisiológico, ringer lactato, ela saiu das diretrizes do guideline do TC3. Então, atualmente, eles utilizam como primeira e única opção o sangue total como primeira opção, devido ao nível organizacional, né, das Forças Armadas Americanas. Entretanto, nós sabemos que a literatura médica mundial ainda no APH utiliza, né, o que nós chamamos da técnica de hipotersão permissiva, onde a gente vai utilizar basicamente os cristalóides, né? Então, a gente pode repor, né, essa perca aí em pequenas quantidades, normalmente com 250, 500 ml de soro, né, para depois fazer uma nova reavaliação, soro fisiológico ou soro ringer lactato, que a gente assim consegue tentar, né, fazer uma pequena expansão volêmica dentro desse vaso, né, aumentar o conteúdo desse vaso, tentando permitir para que essas hemácias cheguem mais facilmente até os tecidos e faça a sua função, que é levar a energia para essas células. Os critérios que a gente utiliza é que a gente dê dessa hipotensão permissiva, que a gente deixe os critérios, os sinais de exame físico próximo da normalidade. Então, sinais clínicos, né? Pressão entre 80 e 90. Poxa, Silvestre, mas eu não consigo ter um aparelho de pressão. A gente sabe que clinicamente, se ele estava com choque, o pulso radial estava ausente, e se você conseguiu fazer uma reposição para ele, esse pulso voltou a aparecer, é bem provável que essa pressão sistólica está em torno de 80 e 90. Então, esse é um dado que pode sugerir uma melhora da pressão, e o retorno desse pulso radial sugere que você fez uma reposição e essa hipotensão esteja melhorando. Outro dado interessante é que a gente mantém essa frequência cardíaca entre 100 e 110. Então, às vezes é comum você pegar uma vítima com choque, e essa vítima apresentar frequências cardíacas elevadas, 120, 130.
e ao fazer reposição, por exemplo, né, com esse cristalóide, dentro dessa hipotensão permissiva, caso essa frequência cardíaca venha a diminuir, chegando ao parâmetro entre 100 e 110, é que você provavelmente conseguiu uma boa resposta fazendo essa reposição volêmica. Então, ainda é aceitável, né, na literatura médica, que a gente utilize os cristalóides aí, o ring lactato, soro fisiológico, como um artifício de manter essa perfusão mínima dos órgãos aí e, teoricamente, esse funcionamento mínimo dos órgãos. Silvestre, tiro na barriga, não falou nada sobre isso daí, né? A palavra de tiro na barriga está ali no centro da tela. Primeiro, é você identificar o problema. Então, se você não examinar, se você não procurar, você não acha o problema. Então, um dos atributos do socorrista que realmente está preparado, né, e que vai fazer o atendimento por completo é procurar possíveis sangramentos na região abdominal e na pelve. E, uma vez identificado isso, saber que essa vítima pode estar sangrando e a gente não tem como controlar esse sangramento, a não ser que essa vítima passe por um procedimento cirúrgico. Então, o fato de eu identificar o problema, um tiro no abdômen ou um tiro na pelve, já indica a possibilidade de estar com sangramento ativo, e a necessidade de ele passar por procedimento cirúrgico. Um tiro no abdômen com sinais clínicos de choque, né, passa a ser de extrema prioridade que essa vítima chegue numa instalação médica com recursos onde ela possa fazer um tratamento definitivo. Ou que tenha um profissional habilitado e que consiga fazer procedimentos cirúrgicos, né, inclusive em campo, né, nessas vítimas, e consiga, com técnicas de controle de hemorragias e cirurgia de controle de danos, né, na barriga, por exemplo, consiga comprimir esse vaso e levar até uma instalação médica adequada, onde ele possa ser operado. Então, ele precisa de cirurgia, ele precisa de tratamento especializado. Assim, a gente encerra a letra C do algoritmo Marsh. Um intervalo aos senhores e retornamos já.